Então vamos lá, pessoal. Dar continuidade a essa parte de terraplanagem. Nós tivemos a nossa aula síncrona, né, no último sábado, e agora a gente finaliza essa parte de terraplanagem através da resolução de algumas atividades relacionadas principalmente com o diagrama de massas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Denilson Oliveira e vamos à parte final da nossa aula 9. Só lembrando, né, pessoal, fazendo um breve review da questão teórica referente ao diagrama de massas, ele pode ser definido, né? Lembrando também que ele pode ser conhecido como diagrama de Bruckner, em homenagem a seu criador. Então, ele é a representação gráfica dos volumes acumulados e compreende a visualização da movimentação da Terra longitudinal e lateral ao longo da diretriz da rodovia, facilitando a elaboração do projeto de terraplanagem, tá, pessoal? Então ele tem aqui, ó, toda uma importância, né? É uma ferramenta gráfica bastante útil. Percebo aqui na imagem, né? Inclusive eu posso aumentar ela para tornar mais legível, né? Ele é o que está indicado na minha linha vermelha, né? Ele vai relacionar as cotas com o eixo Y referente aos volumes acumulados, né? E eu coloquei aqui embaixo, né, o perfil no meu grade, ó, que é exatamente esse azul, e o que está mais fraquinho aqui é o perfil do terreno, né? Percebo que eu consigo, por exemplo, determinar um determinado volume aqui que eu teria, ó, ver que é exatamente o volume representante, né, ou dado aqui dessa parte aqui do meu perfil, né, representativo dessa parte do meu perfil, eu poderia basicamente calcular esse volume, ó, fazendo a diferença dos volumes acumulados entre C e D, tá? Se eu pegar esse segmento aqui e tirar essa diferença de altura aqui, ó, certo? Considerando o eixo de volumes acumulados, ele será numericamente igual ao volume V que eu estou representando aqui embaixo, tá? Então, ele é muito importante. Por exemplo, se eu quiser calcular todo o volume de corte, ó, seria todo o volume que eu teria aqui, ó, desde o início até o ponto PP, basicamente eu faria a diferença entre essa ordenada aqui, ó, que é o ponto máximo, menos esse ponto aqui, tá? Ah, eu quero calcular o volume daqui, ó, dessa área agora aqui, ó, que é uma área menor. Eu faria a diferença desse ponto máximo até o meu ponto A. Lembrando que eu faço a diferença de ordenadas, tá, pessoal? Então ele é bem interessante e é uma ferramenta muito prática para a gente avaliar essas questões volumétricas relacionadas à terraplanagem. E essa linha, em homenagem ao seu criador, como eu falei anteriormente, recebe o nome de linha de Bruckner. E essa daqui, pessoal, é o que a gente chama de linha de terra, tá? É eu que defino a mesma, né? E ela vai ser importante porque ela que vai, de certa forma, balizar a questão das compensações longitudinais e laterais, tá bom? Então deu para entender aqui basicamente a diferença que você tem. Quando você projeta o seu perfil, fica mais fácil de entender o que o diagrama faz, tá? Nós, antes de fazer essa atividade, na aula passada nós resolvemos de forma síncrona, né, essa atividade aqui, certo? A gente já partiu dessas áreas, calculou e chegamos lá no finalzinho, né, pessoal? Na nossa tabela. Eu vou passar rapidamente aqui. Essa tabela eu também, ó, volumes acumulados, né? Essa tabela aqui, basicamente, você desenvolve a mesma para chegar nessa última coluna, considerando um determinado fator de homogeneização, certo? Que vai corrigir o aterro. Eu fiz essa mesma tabela no Excel, tá, pessoal? Ela está aqui, tá? Ó. Mesma tabelinha. Eu coloquei alguns dados referentes à parte do grade, se eu quisesse plotar o grade aqui. Mas como o interesse é o diagrama de massas, eu vou deixar quieto e comecei a preencher somente em função dos dados de terraplanagem. Já considerei as áreas, né? Que a gente pode calcular de várias formas, conforme a gente viu na parte teórica, e fiz o preenchimento automático dos dados, exceto o que está aqui, ó, nessas colunas marcadas, né? Aí são informações que você precisa introduzir aqui na planilha para ela funcionar. Que são exatamente as áreas, né? De corte a termo.
se há ou não um volume acumulado lá na minha estaca zero, né? E, claro, um fator de homogeneização, tá? E também, né, pessoal, as estacas, né, que eu vou ter ao longo do meu traçado. O gráfico é basicamente aquele mesmo que nós desenvolvemos, ó. Eu estou até marcando a nossa linha de terra, que foi escolhida como 2.500, né? Lembrando que acima dessa linha de terra, né, eu estou compensando 100% do corte em aterro, né? O volume de corte seria exatamente aqui, ó, daqui até aqui, e o volume de aterro, considerando a parte acima dessa linha, seria esse aqui, ó. Então estão totalmente equilibrados, né? Foram totalmente compensados até a estaca número 7, tá? Ó. Da estaca 0 até a estaca 7, eu teria compensação total, desde que eu tenha aqui, ó, disponíveis 2.500 metros cúbicos que eu considerei como um volume inicial acumulado, ok? Ah, professor, se eu não tivesse esse volume disponível lá na estaca 0, como é que ficaria o gráfico? Agora com o Excel, né? Estala os dedos, coloca um 0 aqui, ó, e ele já vai automaticamente corrigir os dados, ó, certo? Perfeito? E percebam que, ó, eu posso até deslocar aqui a minha linha de terra, tá? Ficou aqui meio que manual, o meu ponto 0, ó. Eu continuaria tendo, de certa forma, né, como compensar, mesmo sem aquele volume, porque percebo que sem ter ele, ó, mesmo sem ter ele, por isso que eu falei na aula que não faria diferença nesse contexto, né? Então, mesmo sem ter ele, na estaca 7, ó, considerando a linha de terra agora no ponto 0, né, na minha ordenada, eu teria cortes e aterros compensados, tá? Exatamente até aqui, ó. Não é exatamente a estaca 7, né? Porque na estaca 7 você já tem um volume negativo. Seria quase na estaca 7, né? Se eu der um zoom aqui, esse gráfico está um pouquinho antes da estaca 7, tá bom? A gente poderia ver com mais detalhes. Mas, ó, percebo que a partir dela, né, é que eu vou ter os valores negativos, ó, que seriam esses daqui. E aí eu precisaria pegar esses valores volumétricos. Qual é o valor, professor? É só subtrair aqui, ó. 0, tá até aqui já o valor, né? Se eu pegar o último ponto, ó, não dá para ver aqui, mas tá aqui, ó. Perfeito. 2.423,31 metros cúbicos. 2.423 aproximadamente metros cúbicos. Que eu teria que pegar, né, de algum lugar, já que eu não tenho mais os 2.500 iniciais disponíveis, para poder fazer a compensação da estaca 7 até a estaca 9 metros, até a estaca 9 mais 5,43 metros, tá? Então seria isso. Se eu tivesse os 2.500, ó, certo? Coloquei aqui. Ainda me sobraria, ó, de material lá na última estaca 76,68 metros cúbicos, que eu poderia jogar, inclusive, jogar não, né? Eu poderia aproveitar em outro trecho, ou se não tivesse nada a fazer com eles, viraria botar fora, tá? Então percebo que nesse contexto aqui, considerando o equilíbrio, as compensações, né? Ter ou não os 2.500 até a estaca 7, né? Não fariam nenhuma diferença, porque, considerando os próprios volumes de corte, né? Eles seriam suficientes para fazer a compensação, ou seja, mesmo já aplicando o fator de homogeneização, né? Palavra difícil, mesmo aplicando tal coeficiente, eu teria condições plenas até a estaca 7 de fazer a minha compensação, tá? É legal da tabela porque eu consigo explicar de forma gráfica, né? Em que eu tentei, de forma falada, né? Verbalmente, na aula síncrona, tá? Espero que tenha sido agora mais fácil de compreender as questões de ter ou não os 2.500 metros cúbicos. Perfeito? Então, vou salvar aqui, ó. Sugiro para vocês já tentarem implementar essa tabela, porque a gente vai ter atividades que vocês precisarão criar mesmo, e elas serão colocadas e disponibilizadas para vocês lá no Quiz 5, né? Vocês terão atividades dessa parte de terraplanagem. Volto a falar, um gráfico importante para a gente entender e calcular rapidamente as questões de volume e também de distâncias de transporte, conforme a gente vai ver na resolução das atividades. Então, voltando para a apresentação das atividades, que é essa aqui, e vamos à resolução da primeira. E no caso aqui está como 3, tá? Eu acho até que essa questão foi de concurso público,
E quem gosta de fazer concurso vai perceber que é muito normal, né, e frequente você ter questões relacionadas a diagrama de massas. Isso inclui também provas VENAD, né? VENAD, Exame Nacional de Cursos, vocês farão um pouquinho mais na frente. Então, para a execução do movimento de terra da figura, que é esse aqui, ó, tá? O grade é essa linha aqui mais escura e aqui seria o perfil do terreno. Foi escolhida para a linha de equilíbrio LE, ou linha de terra, né? A horizontal tracejada na figura. Então, eu tenho aqui meu diagrama de massas, né? E a linha de terra, a linha de equilíbrio, é exatamente essa tracejada aqui. Volto a falar, ela é uma escolha do projetista. Sabendo-se que os eventuais botaforas e os empréstimos terão uma distância de transporte de 10 Dan, calcular. Item A. Quantos metros cúbicos serão transportados do corte C1, que é esse corte aqui, ó, para o corte A1, né? Aliás, para o aterro A1, tá? Certo? Então, eu vou pegar daqui uma parte e vou jogar para cá. Essa quantidade vai ser função do meu diagrama, né? E, claro, da minha linha de terra considerada. Item B. Volume do corte C1, ó, ele quer saber todo esse volume aqui. No item C, volume total a ser escavado para execução de serviços, tá? Então, escavação tem a ver com corte, né? Então, vou ter que somar C1 e C2. E D, momento de transporte total, em metro cúbico Dan, tá? Que é exatamente o momento referente às questões de transporte que eu vou ter nessas compensações transversais e principalmente longitudinais. Principalmente longitudinais, tá? Então, vamos à resolução dessa primeira atividade. Então, vamos ao item A, né? Quantos metros cúbicos serão transportados do corte C1 para o aterro A1, tá? Então, já tenho aqui a indicação, ó, tá? Percebo que essa linha aqui, e essa aqui, e além dessa daqui também, elas são linhas que são tiradas diretamente do diagrama de massas, né? Percebo, ó, que esse ponto aqui seria esse, ó, certo? Esse daqui seria o máximo que eu teria. Volto a falar, sempre o ponto máximo do diagrama, no caso, aliás, não o ponto máximo, sempre os pontos extremos do diagrama, quer sejam pontos mínimos, como é o caso aqui, ou pontos máximos, como eu tenho aqui, são pontos onde eu tenho uma transição, tá, pessoal? Entre zonas de corte e aterro, ou vice-versa, ou aterro e corte. Ela vai ser de aterro para corte quando ele for um ponto mínimo, e quando ele for o máximo, eu estou saindo de uma zona de corte para uma zona de aterro. Perfeito? De olho aí no diagrama. Então, se eu quero calcular, pessoal, a quantidade em metros cúbicos que eu vou ter que retirar de C1 para preencher A1, já considerando o fator de homogeneização, o que eu tenho que fazer? Eu vou integrar essa área aqui, né, pessoal? Aí eu vou utilizar meu cálculo lá, que vocês adoram, né? E vou conseguir essa área, só que eu preciso da função aqui dessa curva, né? Claro que a gente não vai fazer isso, né, pessoal? Só brinquei, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu diagrama de massas, né, previamente conhecido, e como eu quero calcular esse pedacinho aqui de corte, ó, eu vou pegar, ó, ele inicia aqui e vai até aqui, né? Então, eu vou pegar literalmente a diferença das ordenadas desse ponto aqui com esse, ó, que é exatamente o que eu estou fazendo. Ó, menos 2, menos, de olho no sinal, tá, pessoal? Menos 2, menos 8, vezes 10 a terceira, tá? Lembrando que nesse gráfico aqui eu estou multiplicando por 1000, eu vou obter 6.000 metros cúbicos. E acabou, tá, pessoal? Basicamente é isso que eu preciso calcular, né? Olhando o gráfico literalmente, para poder ter a condição de estimar esse volume aqui que vai ser necessário para ser incluído aqui, ó. Então, são 6.000 metros cúbicos e ponto, literalmente, tá? Por isso que o gráfico ele é um atalho, né? Na hora de fazer tais análises, tá, pessoal? Ah, professor, essa área aqui não foi compensada, por quê? Eu não poderia também já tentar compensá-la aqui? Sim, mas para isso eu teria que modificar minha linha de terra, né? Eu teria que pegar ela aqui, ó, e jogar para cá, tá, pessoal? Ó, certo? E aí eu estaria compensando daqui até aqui todo o material de corte em material de aterro, tá? Mas como no problema foi fixado que essa linha seria tracejada, eu posso dizer que eu só consigo compensar exatamente essas áreas aqui, conforme está, essas áreas que são volumes, né? Conforme está indicado na figura acima. Perfeito? Então, respondido o meu item A, 6.000 metros cúbicos. Tá?
Uma setinha aqui apareceu, mas eu acredito que ela esteja um pouquinho mais abaixo aqui. E vou até aproveitar para corrigir a mesma, né? Pronto. Exatamente a diferença que deu origem aos 6.000 metros cúbicos. Item B, tá, pessoal? Volume de corte C1. Quero calcular todo esse volume aqui. Não vou precisar integrar para achar uma área e multiplicar por uma distância, tá? Eu vou basicamente utilizar novamente meu diagrama de massa. Então, se eu quero calcular esse volume aqui, pessoal, eu vou pegar o ponto máximo aqui dessa projeção que eu tenho no meu diagrama de massas, né, que seria 2.000 metros cúbicos, né? E vou o quê? Subtrair, né, pessoal? Certo? Menos o que eu tenho lá embaixo, tá? Lembrando que o meu corte inicia aqui e termina aqui. Exatamente os pontos mínimos e máximos que eu tenho nesse trecho aqui no meu diagrama de massa. Então, se eu pegar 2 menos, abre parênteses, menos 8, eu vou ter o quê? Ó? 10.000 metros cúbicos, tá? Perfeito? Então, é fácil graficamente eu ter a condição de estimar qualquer um dos volumes, inclusive os volumes que eu vou precisar fazer a compatibilização, a compensação, ok? Então, item B resolvido. No item C, ele pergunta qual é o volume total a ser escavado para a execução dos serviços, tá? Então, volto novamente com o meu diagrama. Como a minha linha de terra está aqui, né, eu vou começar a compensar a partir desse ponto. Isso daqui é um material que eu posso utilizar, né, que eu poderei, de certa forma, utilizar em futuros empréstimos, né? Já que é um material que eu tenho disponível aqui, mas que eu não vou utilizar considerando essa minha linha de terra. Perfeito? Então, eu vou fazer aqui que o volume de escavação vai ser o volume do corte C1, né? Certo? Perfeito? Que é esse daqui. O volume do meu corte C2, ó, que é esse daqui. E como eu tenho aqui um valor de empréstimo, ó, eu vou precisar, de certa forma, também somar o mesmo, tá, pessoal? Já que, volto a falar, considerando a minha linha de terra, ó, eu vou precisar considerar que isso daqui vai entrar também como um volume de escavação, tá? Então, somando os três, pessoal, ó, eu vou obter exatamente 18.000 metros cúbicos. O 6.000 saiu daqui, ó. Aliás, o 10.000 saiu daqui, né, pessoal? Certo? O 6 saiu daqui, ó. Ok? 0 menos 6 é 6. Multiplicado por 1.000, 6.000. E o 2 saiu daqui, tá? Ok? Ah, professor, por que tu está considerando aqui como volume de escavação, né? Volto na imagem anterior, tá? Para explicar isso aí. Talvez ela seja melhor para entender. Ó. Percebo que, para preencher isso aqui, pessoal, eu vou literalmente precisar emprestar, tá? Porque na linha de terra que eu pré-estabeleci, o volume que eu estou compensando é daqui para cá, tá? Então, foi escolha minha, então eu vou precisar de material escavado para colocar aqui. Por isso que ele entra lá, ó, nessa somatória, tá? Se eu tivesse essa linha de terra aqui, ó, eu não precisaria incluir esse 2.000 nesse contexto, tá? Ok? Escolhas. E a última, né, pessoal, que é, essa foi a C, né? E a última, que é o item D, que é calcular os momentos de transporte, né? Que eu vou ter em todo o meu trajeto, certo? E aí eu faço aqui o mesmo diagrama de massas, né? Vocês lembram da parte teórica que o momento de transporte vai ser o quê? Vai ser a distância que eu tenho, ó, considerando a linha média aqui, ó, essa linha horizontal aqui, que ela é obtida exatamente na metade da altura do meu ponto, que começa aqui e conclui aqui no ponto mínimo, considerando essa primeira curva, tá, pessoal? Lembra que eu vou sempre projetar ela considerando a linha de terra, né? E quando bater na metade, eu jogo para um lado e para o outro, e aí eu vejo aqui no meu eixo X, que são as estacas, qual seria a tal distância. Claro que eu preciso ver com detalhes graficamente, né, pessoal? Aí eu tenho que olhar um pouquinho da escala aqui, ó. Se eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 1, 2, 3, 3 um quebrado aqui, eu vou ter um valor, e aqui eu teria 9 um quebrado. Fazendo aqui uma avaliação gráfica, né, eu teria aproximadamente 12 Dan de diferença, tá, pessoal? Lembrando que 9 estacas é 9 vezes 20, né? E 3 estacas é basicamente 3 vezes 20. Eu poderia fazer essa diferença e obter em torno de 12 Dan, tá, pessoal? Perfeito? Eu faria a mesma avaliação considerando o outro trecho aqui, né? Certo? Onde eu obtive aqui fazendo as projeções essa diferença de distância de 8 Dan, ok? No terceiro trecho eu teria em torno de 20 Dan, ó. Peguei essa distância daqui e essa, né?
peguei a diferença entre elas, geralmente a maior menos a menor, né, para não ter valor negativo, e vou obter 8,6 Dan, tá? É gráfico, tá, pessoal? Tem que olhar aqui a minha escala horizontal. Eu vou pegar, e aqui tem o último trecho também, que é o quarto, ó, que foi igual a essa diferença, projetando aqui 4 Dan, tá, pessoal? Perfeito? 40 metros, né, porque eu tenho cada quadrado desse igual a 20 metros, como eu tenho 2 aqui, 40 metros, 4 Dan, tá? Fica fácil de ver graficamente. O momento de transporte, pessoal, ele vai ser nada mais do que o produto entre os volumes e as distâncias. Ou seja, vai ser V1, D1, V2, D2, V3, D3, V4, D4, né? E também o que eu preciso aqui para o meu empréstimo, tá? E aí, como eu não consigo avaliar a distância, eu vou utilizar aquela que foi informado lá no comando da questão, tá? E fazendo a substituição, né? Ficou um pouco feinho aqui, mas eu colocando já os volumes e as distâncias, ó. Esse volume aqui eu estimei como 2.000, né, que é 0 menos, abre parênteses, menos 2, ou 2.000, ok? Então é o valor que eu tenho aqui no meu diagrama. E 10 é o valor em Dan da distância que foi colocado lá no comando da questão para situações de empréstimos ou botafogo. Então, fazendo toda essa alteração aqui, eu vou obter 1,66 vezes 10 à quinta metro cúbico Dan, que é o momento total de transporte para me fazer, que eu vou precisar, né, para fazer essas compensações e o preenchimento total do meu grade, considerando da estaca 0 até a estaca 25, 26, 27, tá, pessoal? Ok? Então, percebo que graficamente, como eu falei anteriormente, você consegue resolver, através da análise digital, né, basicamente toda a problemática que inclui compensação de volumes. E você consegue otimizar, inclusive, né, adotando linhas de terras que sejam mais interessantes para o seu contexto de projeto. Perfeito, pessoal? Acho que deu para entender, né? Peço que vocês também façam algumas atividades complementares. E vamos nos encontrar agora na nossa aula de quarta-feira, né, onde abordaremos a parte final teórica, né, que é referente aos ensaios e a questão de representação gráfica dos projetos, incluindo o projeto de sinalização. Até quarta, um abraço.